Já pensou como filmes de animação criam mundos de fantasia tão reais? O segredo está na computação gráfica, que usa computadores para criar imagens digitais. Imagine um artista com um pincel mágico, pintando na tela do computador. Esse artista é a computação gráfica, criando obras incríveis. De personagens a carros em jogos, a computação gráfica faz tudo acontecer. Criar imagens 3D é como construir uma casa. Primeiro, precisamos de uma estrutura firme, que é a modelagem 3D. Depois, adicionamos detalhes à superfície, que chamamos de texturização. A iluminação cria sombras e destaca os detalhes. Finalmente, a renderização captura todos os elementos em uma única imagem. Imagine um artista trabalhando em uma escultura de argila, moldando com cuidado para criar uma obra de arte. A modelagem 3D é parecida, mas em vez de argila, os artistas digitais usam softwares especiais para manipular formas geométricas virtuais, como pontos, linhas e polígonos. Essas formas básicas são como peças de Lego que constroem objetos tridimensionais, e os modeladores 3D as combinam, moldam e esculpem para criar tudo, de personagens fofinhos de desenho animado até carros esportivos super estilosos. Existem diferentes técnicas de modelagem 3D, cada uma com suas próprias vantagens e desvantagens. A modelagem poligonal, por exemplo, é como construir um objeto com Lego virtual, conectando triângulos para formar superfícies complexas. A escolha da técnica vai depender do objeto que está sendo criado e do nível de detalhe que a gente quer. Já reparou na diferença entre tocar em uma bola de gude lisa e gelada e fazer carinho em um ursinho de pelúcia macio? As texturas dão aos objetos suas características únicas, tanto na aparência quanto no toque, e na computação gráfica 3D não é diferente. A texturização é o processo de aplicar cores, padrões e detalhes à superfície de modelos 3D, transformando formas geométricas sem graça em objetos digitais realistas e visualmente interessantes. Os artistas de textura usam várias ferramentas e técnicas para criar texturas, desde pintar diretamente nos modelos 3D até usar fotos e imagens para criar mapas de textura que são aplicados às superfícies. Uma textura bem feita pode fazer toda a diferença, deixando o modelo 3D muito mais realista. Na vida real, a luz é o que nos permite ver tudo ao nosso redor. Ela mostra as formas, as cores e as texturas, e cria sombras e destaques que dão profundidade aos objetos. Na computação gráfica 3D, a iluminação é tão importante quanto na vida real para criar imagens realistas e visualmente agradáveis. Os artistas de iluminação usam softwares 3D para posicionar e configurar diferentes tipos de luzes virtuais, como luzes pontuais, luzes direcionais e luzes de área, cada uma imitando o comportamento de fontes de luz que a gente conhece. A iluminação adequada pode mudar completamente a aparência de uma imagem 3D. Sem iluminação, mesmo os modelos 3D mais detalhados pareceriam planos e sem vida. Depois de horas, dias ou até semanas esculpindo modelos 3D, aplicando texturas e ajustando luzes, chega a hora da verdade, a renderização. É nessa fase que a mágica acontece de verdade, onde os dados brutos da cena 3D são processados por algoritmos complexos para gerar a imagem final que a gente vê na tela. Imagine uma orquestra se preparando para tocar uma sinfonia. Cada músico com seu instrumento representa um elemento da cena 3D, os modelos, as texturas, as luzes. O maestro, nesse caso, é o software de renderização, que coordena todos esses elementos para criar uma obra-prima visual. Durante a renderização, o software calcula como a luz interage com cada ponto da cena, levando em consideração as propriedades dos materiais, a posição das luzes e outros detalhes. A renderização pode ser um processo demorado, dependendo da complexidade da cena e da qualidade que a gente quer para a imagem.
A computação gráfica 3D vai muito além da tela do computador, impactando nosso dia a dia de diversas maneiras. Nos filmes de animação, efeitos especiais do cinema e jogos de videogame, a computação gráfica 3D está em toda parte. No cinema, revolucionou a forma como os filmes são feitos. Personagens digitais interagem com atores reais, criando experiências cinematográficas incríveis. A indústria de jogos também se beneficia muito da computação gráfica 3D. Além do entretenimento, é fundamental em design de produtos, arquitetura, engenharia e medicina. A computação gráfica 3D não serve só para criar imagens bonitas. Ela se tornou uma ferramenta fundamental em várias áreas. No design de produtos, permite criar protótipos virtuais realistas. Na arquitetura, cria visualizações incríveis de projetos. A computação gráfica 3D está mudando a maneira como aprendemos. Modelos 3D interativos ajudam os alunos a explorarem conceitos complexos. A computação gráfica 3D evoluiu muito desde o começo, e o futuro promete avanços ainda mais impressionantes. Com a tecnologia avançando cada vez mais rápido, podemos esperar imagens 3D ainda mais realistas, experiências imersivas e aplicações inovadoras em diversas áreas. Uma das áreas mais promissoras da computação gráfica 3D é a realidade virtual, ou RV. Com a RV, os usuários podem mergulhar em mundos virtuais interativos, interagindo com objetos e personagens digitais como se estivessem realmente lá. Outra área muito legal é a realidade aumentada, ou RA, que coloca imagens geradas por computador no mundo real, melhorando nossa percepção e interação com o ambiente. A computação gráfica 3D também está ficando cada vez mais importante no desenvolvimento da inteligência artificial, ou IA. Algoritmos de IA podem ser treinados com um monte de imagens 3D, o que permite que eles reconheçam objetos, entendam cenas e até mesmo criem novas imagens 3D. O primeiro filme a usar animação 3D foi Westworld, de 1973, com uma pequena cena com gráficos de computador bem simples. Segundo, o personagem Gollum, da trilogia O Senhor dos Anéis, foi um marco na computação gráfica 3D, capturando os movimentos e expressões do ator Andy Serkis, com um realismo impressionante. Terceiro, a Pixar Animation Studios, o estúdio por trás de filmes como Toy Story e Procurando Nemo, foi pioneira em usar a computação gráfica 3D para criar filmes de animação que fizeram sucesso com a crítica e com o público. Quarto, a modelagem 3D não é usada só para objetos. Artistas digitais criam personagens digitais inacreditavelmente realistas, com músculos, pele e cabelo que se movem de forma natural. A computação gráfica 3D evoluiu muito desde que tudo começou, e a jornada está longe de terminar. O que começou como uma ferramenta para criar imagens estáticas se tornou uma força poderosa que muda a maneira como vemos e interagimos com o mundo. Do entretenimento à medicina, a computação gráfica 3D está transformando várias áreas, impulsionando a inovação e expandindo os limites da criatividade. Realidade virtual imersiva, realidade aumentada perfeita e inteligência artificial poderosa estão prontas para levar a computação gráfica 3D para um novo patamar. O futuro da computação gráfica 3D é brilhante, cheio de potencial e oportunidades ilimitadas. À medida que continuamos a explorar as possibilidades infinitas deste campo em constante evolução, podemos esperar que ele faça parte da nossa vida ainda mais, moldando o mundo ao nosso redor e nos levando a novas e emocionantes jornadas de descoberta visual.